E nesse espaço, nós estamos, claro, nos referindo ao professor Salésio D'Agostini. Salésio, obrigado pela tua presença uma vez mais. Né? Eu é que agradeço. Salésio, aqui, ó, tem aliás, esse teu espaço é o que é dá mais repercussão no Brasil inteiro. Por exemplo, Luiz Augusto Barbieri, lá de São Luís do Maranhão, bela cidade, eu adoro São Luís, ele diz o seguinte: professor Salésio D'Agostini, temos observado que o Conselho Federal de Contabilidade, sempre o Conselho de Contabilidade, tem se preocupado nos últimos anos em normatizar assuntos que não estão focados nas necessidades dos contadores brasileiros. O Conselho Federal de Contabilidade está muito preocupado em transformar as normas brasileiras em normas internacionais de contabilidade. E agora querem dar legalidade à comercialização de créditos de carbono. Querem incorporar no patrimônio as mudanças climáticas, os problemas do meio ambiente, o social, a governança, inclusive aprovaram normas sobre sustentabilidade. O que o senhor tem a nos dizer a respeito desses assuntos? É a função do contador se preocupar com o meio ambiente, com o social e com a governança? Pergunta o Luiz Augusto. O crédito de carbono pode ser incorporado ao patrimônio das pessoas? E aí? Daí. Cheio de rolo, né, cara? Luiz, você sabe qual é a função do contador, não é isso? O contador ele tem por função proteger o patrimônio das pessoas jurídicas, não é isso? Seja ela focando no econômico ou no social, tudo isso para que elas prosperem. Então, essa é a função do contador. O contador estuda o patrimônio para proteger os agentes econômicos e sociais para eles prosperarem. É por isso que diz que a contabilidade é a ciência da riqueza. Olha, então, você sabe que nós temos aqui, estamos tendo no Brasil, em torno de 21 milhões de pessoas jurídicas. 21 milhões de pessoas jurídicas. E dessas, 19,5 milhões são de micros e pequenas empresas. Então, verifique que existe um universo muito grande para que esses agentes prosperem, não é isso? E em razão disso, lá em 1945, o Estado criou o Conselho Federal de Contabilidade, o Conselho Federal e os conselhos regionais, com objetivos. Quais são esses objetivos? Olha, fiscalizar o exercício da profissão contábil. Fiscalizar para quê? Fiscalizar para proteger quem gera emprego e renda, ok? Para que não haja especulação, para que esses resultados, para que a maneira como esses agentes, né, devem prosperar não sejam manipulados, porque tudo isso envolve o que? Envolvendo riqueza, a riqueza não pode ser manipulada, a riqueza tem que ser justa, tem que ser certa, não é isso? Então, para isso, o Estado criou, então, o Conselho de Contabilidade e instituiu a esse órgão algumas atribuições. Então, a principal atribuição é fiscalizar o exercício da profissão contábil. Para fiscalizar o exercício da profissão contábil, o Estado determinou que esse órgão tem que habilitar os profissionais. Depois, ele tem que criar, isso aqui, habilitar os profissionais, está lá no artigo 12 do Decreto-Lei 92/95, né? Depois disse que o Conselho de Contabilidade tem por obrigação criar, né, um sistema de controles para saber quem são os responsáveis pelo patrimônio desses agentes, né, os responsáveis pela contabilidade desses agentes. Isso está lá no artigo 15 do 92/95. Diz que também cabe ao Conselho de Contabilidade dirimir as dúvidas acerca das atividades contábeis quando o profissional tiver dúvidas, não é isso? Então, lá no artigo 36, e depois agora, através da lei agora de 2002, e incluiu mais o quê? Para que o Conselho regule os princípios contábeis, regule o exame de suficiência, regule o cadastro de qualificação profissional e o programa de educação continuada. E, além disso, também que edite normas brasileiras, né? Normas brasileiras de natureza técnica e profissional. Agora, pensa comigo. Examine o que o Conselho Federal de Contabilidade, de acordo com as suas atribuições legais, faz. Fiscaliza o exercício da profissão? Muito mal,
ok? Se você verificar os departamentos de contabilidade, esses agentes econômicos ou agentes sociais, você vai verificar que a maioria dos profissionais que trabalham nesses departamentos contábeis não são profissionais habilitados, ok? E por que não são? Porque não são fiscalizados, ok? Muito bem. Depois, criou o controle profissional para saber quem são os responsáveis pelas contabilidades das pessoas jurídicas? Não criou. Até hoje não se sabe quem é o contador responsável pelas pessoas jurídicas que diariamente, que mensalmente, que anualmente divulgam as demonstrações contábeis. Qualquer problema que acontece nesses agentes, eles não sabem quem são os responsáveis, porque não criou o controle profissional, ou seja, não cumpre aquilo que a lei estabelece. Redimir dúvidas, dirimir dúvidas. O Conselho Federal faz isso com os profissionais, coitados. Eles, quando têm dúvidas, eles sequer mandam para o Conselho de Contabilidade, porque o Conselho de Contabilidade nem sabe que isso existe. Regular é explicar de acordo com a lei, é definir de acordo com a lei, aqueles nossos princípios contábeis, o cadastro, a educação continuada, e edita normas brasileiras de contabilidade. Ele edita normas brasileiras de contabilidade, ele editou normas brasileiras de contabilidade até o ano 2000. Ok? Pelo contrário, hoje eles revogaram todas as normas brasileiras de contabilidade e incluíram em seu lugar as normas internacionais de contabilidade. Não é isso? Isso aí, então, é coisa que não tem explicação. Nós, no Brasil, hoje, temos 530 mil profissionais e mais 97 mil organizações contábeis. Todas elas desprotegidas, todas essas aí esperando uma ação enérgica do Conselho Federal de Contabilidade. E eles fazem isso? Não. O que é que eles fazem? Se preocupam, como tu diz, com coisas que é questionável se isso é função do contador. Veja, querer se preocupar com o meio ambiente, com o social, com as governanças, querer criar crédito de carbono para ser vendido, para ser manipulado, são coisas que não têm explicação. A partir do ano 2000, tá? Quem coordenava, quem executava os congressos brasileiros de contabilidade eram os sindicatos. A partir de 2000 passou a ser o Conselho Federal. Conclusão, transformou os congressos brasileiros de contabilidade em encontros sociais. Tá? Transformou isso, tá? em algo que não tem serventia para a profissão, muito pouco. Claro que é importante, porque nós vamos lá, encontramos os nossos amigos, batemos papo, recordamos o passado, aquela coisa toda, mas tecnicamente não serve absolutamente para nada. É simplesmente encontro para vender algo que é inaplicável, que não serve a esses 530 mil profissionais. Serve para quem? Para um grupo de 150 organizações que estão cadastradas na CVM. E o Conselho Federal de Contabilidade se transformou num órgão de apoio às sociedades de capital aberto, que representa hoje no Brasil em torno de 450 pessoas jurídicas. Então, verifica que ele está a serviço de uma minoria. E isso, evidentemente, que está tudo errado. Nós temos o que mudar. E como é que nós vamos mudar isso? Mudando a forma de eleger os conselheiros do Conselho Federal de Contabilidade. O Estado, cada Estado tem que se eleger o seu representante, eleição direta através do voto pessoal. Aí nós vamos começar a acabar com isso que está aí, porque hoje o Conselho Federal de Contabilidade não está a serviço dos profissionais contábeis, está a serviço de um grupo minoritário para que manipule as informações contábeis para distribuir dividendos indevidos. É isso? Mas vamos à tua pergunta, que ela é muito importante. Aonde você diz: o que o senhor tem a nos dizer sobre esses assuntos? É função do contador se preocupar com o meio ambiente e com o social? Mas é evidente que não. Quem tem que se preocupar com o meio ambiente, quem tem que se preocupar com o social, quem tem que se preocupar com crédito de carbono, com gases
tóxico, não tóxico, é o Estado. O Estado é que tem que estabelecer mecanismo de controle. É o Estado é que tem que dizer o que é que as pessoas jurídicas têm que fazer. Não é o contador que tem que se preocupar com isso, não. Entende? Agora, e a governança? Bom, a governança, evidentemente, que também faz parte, porque o contador qualificado, ele verifica se as normas instituídas, se os controles instituídos estão certos ou não. Então, é isso, acaba sendo dessa maneira, tá bem? Então, Luiz, o que eu quero dizer é o seguinte, a coisa não está certa. Tá? O Conselho Federal de Contabilidade está a serviço das multinacionais, tá? Isso para manipular informações e tudo isso que está sendo implantado, com todo respeito, é para manipular resultado e distribuir lucro fácil para o mundo. Professor Salésio, concordo inteiramente como economista, parabéns pelas posições que eu tenho tomado, não só agora, mas ao longo do tempo, né? Muito coerentes e racionais e em favor dos profissionais. Um grande abraço. Um grande abraço e continue mandando as perguntas que, na medida do possível, estamos aqui para responder.